Olá a todos. O nosso tópico de hoje, ou a disciplina que daremos início hoje, será a metodologia da pesquisa. Vamos mencionar os objetivos ou que esperamos que vocês sejam capazes de fazer no final da disciplina. Então, esperamos que vocês sejam capazes de discernir claramente cada uma das etapas do que chamamos o método científico, que tenham assimilado as bases teóricas da ferramenta conhecida como ensino por investigação. Conhecendo as etapas do método e as bases teóricas da ferramenta, vocês serão capazes da criação de atividades pedagógicas usando o ensino por investigação, assim como a crítica de algumas atividades usadas como exemplos durante a disciplina. Também esperamos que consigam claramente ver a diferença entre uma redação própria e o uso inapropriado da redação de outros. E, finalmente, que consigam assimilar as bases ou a estrutura principal do seu trabalho de mestrado. Os tópicos que estudaremos durante a disciplina serão as bases gerais ou cada uma das etapas do método científico. Estudaremos também como alguns conceitos biológicos mudaram ao longo do tempo devido ao uso do método científico. E estes dois itens serão a base para entendermos o ensino investigativo, como criaremos roteiros didáticos de ensino investigativo. E depois, os dois últimos tópicos vão se referir à ética na pesquisa, na qual faremos ênfase no plágio, basicamente, e na redação da introdução, ou, na verdade, do projeto de mestrado, tendo em conta ou identificando quais são os componentes do mesmo. O que o método científico é. Então, vamos estudar os aspectos gerais e alguns itens particulares do mesmo também. O método científico é o que nos permite, de maneira intuitiva ou não intuitiva, discernir o que sabemos ou aquilo em que acreditamos. Quando nos desviamos do método científico, geralmente entramos no caminho do que chamamos as falsas crenças, ou seja, acreditamos ou passamos a acreditar em coisas que não têm uma base teórica, experimental ou evidência alguma na qual se sustentar. Podemos dar como exemplo, nos anos 90, quando passou um asteroide perto da Terra, alguns líderes religiosos afirmaram que na cauda desse asteroide teria vindo uma nave espacial e essa nave espacial levaria a alguns integrantes da população da Terra para outro lugar. Como tem gente para tudo, uma parcela de pessoas se reuniu ao redor desse líder carismático religioso e no dia do embarque, pues eles ficaram sabendo que para poder embarcar eles teriam que morrer, porque unicamente embarcariam na nave na forma de espírito. Dessa maneira, 39 pessoas tomaram cianeto ao mesmo tempo para tentar embarcar no asteroide ou no meteorito que estava passando próximo da Terra. Não precisamos comentar como terminou a história, certo? Pode parecer que o método científico seja uma coisa recente ou uma ferramenta recente para a humanidade, mas não é. A utilizamos desde os nossos primórdios, quando habitávamos nas cavernas. A partir dessa, que era basicamente o reconhecimento de padrões e estabelecimento de relações de causa e efeito,
nos permitiram determinar o regime de chuvas, a frequência das estações, a frequência das fases migratórias, como acender fogo, como cultivar alimentos, como domesticar animais. Então, de qualquer maneira, esse método científico intuitivo foi aquele que nos permitiu a sobrevivência. Ficamos assim durante um longo período de tempo e somente em 1700 começamos a dar uma estrutura ou dar uma forma estruturada ao método científico. A primeira forma ou maneira que conseguimos estruturar conhecimento foi a partir da religião. Foi pelo uso de mitos, rituais e basicamente a prática da religião que começamos a dar uma explicação ao mundo biológico ou ao universo e dar sentido à nossa existência. Não em vão, boa parte dos primeiros cientistas ou dos cientistas que fizeram grandes aportes ao mundo derivaram de conventos ou tinham uma formação teológica de base. Depois da religião começou o surgimento de outras formas estruturadas de conhecimento. Então, a lei podemos colocar diferentes exemplos, como estão citados na nossa tabela: antropologia, astrologia, astronomia, psicologia, frenologia, iridologia, etc. Nem todas as logias correspondem às ciências aceitas atualmente. Estas formas estruturadas de organizar o conhecimento poderiam ser científicas ou não científicas. Alguns exemplos delas, como a radiestesia, se lembrarmos, era a capacidade de encontrar ou perceber minerais, cadáveres, petróleo, água, etc., segundo os seus seguidores, os seus praticantes, perseguindo ou detectando as energias emitidas por essas substâncias. Nessa mesma área do que chamaríamos de pseudociências, porque não se apoia no método científico estruturado, temos a iridologia. Não vamos explicar em detalhe cada uma delas, fica basicamente como uma instigação para a procura delas. Temos também a numerologia, que basicamente recorrer à simbologia dos números presentes no nosso cotidiano para obter a partir deles hipotéticos significados ali presentes. Temos também a quiromancia, que é um método de adivinhação ou interpretação das linhas que temos nas mãos para determinar o nosso futuro. O psiquismo corresponde também a outra crença pseudocientífica, na qual se afirma que a força inteligente pode comandar a energia magnética que possuímos e nos permitir, por exemplo, alterar a natureza da matéria ou sua estrutura. Se o psiquismo nos podia fazer rir em uma tarde de domingo, outras pseudociências foram usadas como armas. Dentro delas temos a frenologia, a qual afirmava ou reivindicava a possibilidade de determinar o caráter da personalidade de um indivíduo a partir da sua estrutura craniana. Essa convicção nos levou à sua aplicação em experimentos eugênicos nos Estados Unidos e na Alemanha, basicamente na Alemanha nazi.
E assim temos então o que chamamos de ciências propriamente reconhecidas e as pseudociências. A diferença básica entre elas é se elas utilizam o método científico ou não. Algumas delas foram o primórdio de ciências reais, a alquimia, que nos levou à química, a astrologia, que nos levou à astronomia, a homeopatia, que de alguma maneira nos levou à farmácia também, e assim por diante. Como mencionamos, a diferença principal é se elas utilizam ou não o método científico. Com estas 6 figurinhas podemos resumir as fases do método. Então, o primeiro é uma observação ou a identificação de um problema. A partir dele, fazemos uma pesquisa para ver se alguém já conhece a resposta para aquele problema. Se não há uma resposta conhecida, elaboramos uma hipótese ou uma resposta às perguntas que esse problema incita em nós. Tendo levantado nossa hipótese, fazemos um experimento. Esses experimentos fornecem dados que nos permitem sua análise e, a partir da análise dos mesmos, chegamos a uma conclusão. O nosso exemplo neste slide é, ou a pergunta neste exemplo é, qual é a distância da Terra ao Sol? A hipótese do nosso protagonista é, temos 1 bilhão de milhas de distância entre nós. Aí o experimento que ele realiza é pegar uma fita métrica, estender até o Sol e medir e determinar essa distância. Ele analisa seus dados e a conclusão que ele chega é que não era a hipótese por ele planteada de 1 bilhão de milhas, senão 93 milhões de milhas de distância. O método científico nos permite explicar porque as coisas são de uma maneira e não de outra. Sim? Então, dessa maneira ou dessa forma, podemos escolher em que acreditamos ou não, ou passamos a afirmar aquilo no qual temos evidência ou não. Como mencionamos anteriormente, todos nós usamos o raciocínio, o método científico, seja por instrução ou seja de maneira intuitiva. No nosso segundo exemplo, temos o protagonista dormindo, ele escuta um barulho no meio da noite, ele pode pensar que é seu cachorro perseguindo o seu gato, cachulim perseguindo a Satanás, seu gato. Então ele levanta da cama e vai verificar se tem alguma evidência de que essa sua hipótese está correta ou não. Se colocamos este exemplo à luz do método científico ou utilizando um olhar sistemático, a observação realizada é a percepção do barulho na meia da noite. A hipótese planteada ou a causa desse barulho é que Cachulim, o cachorro, está perseguindo ou brincando Satanás, o gatinho. Fazemos o nosso experimento para tentar validar ou não a nossa hipótese. Então, o protagonista se levanta da cama e vai procurar evidência que sustenta ou não o que ele imagina. Então, o que ele procura é a cara de culpados do cachorro e do gato, ou uma lâmpada caída, ou uma janela quebrada, ou assim por diante. Se o resultado do experimento sustenta a hipótese, isso significa que provavelmente ela esteja certa. Lembre, provavelmente ela esteja certa. Não necessariamente ela é. Então, como temos no nosso quadro final, cada vez que a hipótese sobrevive ao teste ou ao experimento, ela aumenta a sua credibilidade. Cada vez que ela não é sustentada, ela é revisada e descartada. E aqui temos de maneira enxuta ou mais organizada cada uma das etapas. A observação,
o levantamento de uma hipótese, a realização de um experimento para verificar a veracidade da nossa hipótese, a análise dos dados desse experimento, e isso nos leva a uma conclusão. Ou de maneira bem mais simples, fazemos uma observação, essa observação nos leva a alguma pergunta. Essa pergunta nos leva, por consequência, a elaborar uma resposta que precisa ser verificada. Essa resposta pode ser, ou nos permite fazer uma previsão baseada na hipótese. O experimento vai testar essa previsão. E se esse experimento se repete, ou seja, se ele é reprodutível, significa que a nossa hipótese está sendo sustentada. Temos mais um exemplo, ainda do cotidiano, para que fique extremamente fácil identificar cada um dos componentes. Neste caso, ligamos a nossa torradeira na tomada, colocamos um pão nela e observamos que depois de ligar, o nosso pão não está sendo torrado. Essa é a nossa observação. Feita a observação, nós fazemos uma pergunta: por que o meu pão não tostou? A seguir, formulamos uma hipótese para responder essa pergunta. Neste caso, provavelmente a tomada está quebrada, a tomada onde liguei a torradeira. Tendo a nossa hipótese, podemos passar para uma previsão. Qual é a nossa previsão? Se eu ligo a minha torradeira em outra tomada, talvez ela funcione. E a seguir, fazemos então o nosso experimento. O experimento visa verificar a previsão. E se a previsão se concretiza, ela vai validar a nossa hipótese. Testamos a nossa previsão, a nossa predição com um experimento e os resultados deles, então, basicamente nos podem dizer uma de duas coisas. Se o resultado apoia ou concorda com a minha previsão, corroborando assim a minha hipótese. Sempre significa, lembremos, é tudo questão de probabilidades. O mais provável, então, é que a hipótese seja verdadeira, já que foi corroborada pelo resultado do experimento. De outro lado, se os resultados contradizem a minha hipótese ou a minha previsão, significa que provavelmente ela está equivocada. Podemos facilmente nos confundir sobre o significado de hipótese e de teoria, devido ao seu uso coloquial, o seu significado na linguagem coloquial é diferente a seu significado dentro do método científico. Então, como temos aqui no slide, uma hipótese é basicamente uma resposta potencial a uma questão específica que é relativamente menor ou bem delimitada. Uma teoria, por outro lado, afirma uma questão muito mais ampla e ela é baseada em uma grande quantidade de dados provenientes de várias fontes e múltiplos experimentos. Depois de termos os resultados, podemos fazer duas coisas: repetir os experimentos. Lembrem, sempre precisamos de réplicas para ter reprodutibilidade e confiar nos resultados obtidos. Esse resultado, então, pode, como no quadrado da esquerda, suportar ou estar de acordo com a minha hipótese, certo? Ou, se o resultado é que não corroboramos, no nosso caso particular,
o experimento, ligamos a torradeira noutra tomada, ela não funciona, isso nos leva então a procurar outra explicação. Então, como está aqui no quadro da direita, provavelmente não é a tomada, provavelmente é um fio da torradeira, ou provavelmente é algum mecanismo dentro da torradeira, o que nos leva a fazer experimentos adicionais. Outra coisa que precisamos levar em conta é que não podemos provar nunca, de maneira conclusiva, uma hipótese. Simplesmente, de acordo à evidência experimental, ela se torna a mais aceita pela comunidade científica, mas em ciência todos os conceitos estão sempre em aberto, com a possibilidade de que um experimento posterior, dezenas ou centenas de anos depois, possa refutar toda a evidência na qual ele se sustentava. Ao mesmo tempo, podemos com uma única evidência refutar uma hipótese. Por que razão afirmamos isso? Como temos no parágrafo aqui em negrito mais embaixo, porque sempre existirá algum outro fator, mesmo que mirabolante em alguns casos, que não estamos levando em conta. Nunca poderemos colocar todas as variáveis implícitas em um fenômeno, em um experimento controlado. E por essa razão, nunca teremos 100% de certeza. Porque se tivéssemos 100% de certeza, estaríamos falando de um dogma e não de um conceito científico. Todo conhecimento acumulado através do método científico é feito por observações que podem ser mensuradas de maneira objetiva. Isso aqui é obrigatório no método científico. Quando essas observações, quando esses resultados ou medidas são repetidas por outros observadores independentes, elas são reproduzíveis ou são obtidos resultados semelhantes à reprodutibilidade. Outra coisa a levarmos em conta em relação às hipóteses científicas é que ocasionalmente mais de uma explicação é consistente com a observação, ou seja, mais de uma hipótese concorda ou poderia explicar a observação realizada. De maneira geral, escolhemos sempre a hipótese mais simples como a mais plausível, porque senão é necessário adicionar mais complexidade. Por que motivo faríamos isso? Isso nos leva a um ditado comum ou característico do Carl Sagan, o escritor da série Cosmos. Quando você escute barulho de cascos, pense em cavalos e não pense em zebras. E para finalizar, todo um conjunto de hipóteses que são sustentadas por múltiplos experimentos dão forma ao que chamamos de teoria. Uma teoria, então, é um conceito mais geral, o que abrange, o que pode ser aplicado a um número relativamente grande de eventos. Quando falamos de uma lei, estamos nos referindo a uma teoria que é muito mais geral ainda, certo? Se falamos da teoria da evolução, ela se restringe basicamente a organismos animados. Mas se falamos da lei da gravidade, ela inclui toda a matéria no universo. Essa é a diferença principal, basicamente os degraus onde cada uma delas se encontra. E assim finalizamos então os aspectos gerais do método científico. Muito obrigado pela atenção.